Quantas vezes você já se prometeu parar, prometeu se livrar disso para você mesmo e você caiu novamente? E quantas vezes você ficou sem isso um pouco e você imaginou, eu já tô livre, já tô liberto, isso não me assola mais, não me escraviza mais, e depois você percebeu que ainda era refém. Como você pode ler no título, a gente está falando sobre vícios, eu estou falando sobre vícios. E o começo de tudo, primeiramente, eu acredito que você já fez esse passo, já completou, mas para quem ainda não fez e acha que é viciado em alguma coisa, mas não sabe, o que é quase impossível, você precisa primeiro identificar o que te prende. Você precisa identificar o que está te fazendo um escravo. Eu me preocupei em fazer um cenário bonitinho, mas eu não quero nem parecer que eu tô menosprezando esse assunto ou querendo tratar ele de uma forma agradável, de uma forma legal, porque isso é muito sério. Isso é muito sério. E primeiro de tudo, para você que clicou nesse vídeo, que provavelmente está buscando uma solução ou buscando um pouco mais de conhecimento para conseguir lidar com a sua situação, você precisa entender que esse vício, esse prazer que isso te proporciona é um prazer totalmente momentâneo e não tem valor nenhum. Ele não te satisfaz, sabe? Ele apenas te escraviza, ele faz com que você vá lá e repita todas essas ações. E você precisa saber, eu acredito que você já sabe, que isso é totalmente maléfico para sua vida. Mas o mais interessante de toda essa questão, quando a gente fala sobre vícios, é a questão do poder da sua decisão. Nós sabemos na nossa vida que a nossa decisão tem um grande poder em todas as áreas, literalmente em todas as áreas, e nessa não é diferente, não é diferente. A sua vida pode mudar simplesmente por conta de uma decisão. E eu tô falando muito sério aqui, a sua vida pode mudar por causa de uma decisão, do dia em que você realmente decide de uma vez por todas lutar contra isso com todas as suas forças. Eu sei que no vídeo de muitas pessoas você já pode ter escutado que isso faz mal para sua saúde, isso faz mal para sua vida, isso pode te deixar sequelas, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o que realmente você está perdendo, sabe? Você está literalmente se afastando da presença de Deus, da vontade de Deus. E tem coisa pior do que isso. Eu já fui um viciado e é por isso que eu realmente sei do que eu tô falando, basicamente. E algumas dicas que eu preciso dar para vocês são duas muito importantes. Agora que você já identificou o seu vício, você já sabe quais são os maus que eles te causam, quais são as coisas ruins que tem na sua vida, sabe? Só esse pensamento de você achar que você é uma pessoa pior por fazer aquilo, por se render aquilo, já é suficiente, já é um motivo suficiente para você querer sair disso. E duas dicas que eu usei muito é você se livrar de todos os gatilhos. Você precisa cortar esse mal pela raiz. Ou seja, tudo aquilo na sua vida, na sua rotina, que te faz ter vontade ou que te faz lembrar do seu vício, você precisa cortar de uma vez por todas. E não tenha medo, não tenha medo. Vá lá e simplesmente corte todos esses gatilhos. Tô realmente tratando esse assunto de uma maneira muito séria, porque ele é muito sério. E depois de você cortar todos esses gatilhos, você precisa substituir, porque a nossa vida é assim, muitas vezes a gente ocupa o nosso tempo no nosso dia com uma coisa. Quando tira, a gente não sabe o que fazer. Então você precisa substituir esses gatilhos que antes você via, seja ele Instagram, rede social, amigos, não importa, qualquer coisa você cortou pela raiz, agora você precisa substituir por hábitos bons, por coisas boas, para que edifiquem a sua vida de uma forma boa. Tem mais duas coisas também que foram fundamentais, na verdade teve uma que foi a mais importante na minha vida para eu conseguir me livrar, que foi a fé, que foi não a religião, porque nós não queremos ser religiosos nesse mundo, mas a fé, o crer em Deus. Se Deus é o seu melhor amigo, não tem o que você não consiga vencer, não tem o que você não consiga passar, sabe? E toda dificuldade perde a sua força aos poucos e você vai se livrando e passando por isso quando você tem Deus ao seu lado, quando você busca a Ele. Tem uma coisa que eu aprendi, que eu tentava ficar lidando com os meus pecados, eu tentava lidar com eles ou fazer com que eu conseguisse resistir realmente às tentações. Mas isso, muitas vezes, é quase impossível. E quando a gente está falando de vício, é uma delas. Até mexeu a câmera aqui.
Porque é o seguinte, eu sempre pensava assim, eu tenho esse vício, mas eu quero muito me livrar dele. Então eu preciso lutar com todas as forças contra ele, eu preciso conseguir lutar contra ele. Mas muitas vezes não é assim, com Deus não é assim que funciona. E eu vou te explicar o porquê. Ao invés de você simplesmente tentar lutar contra esse vício, contra as tentações, lógico, você vai ter que fazer a sua parte, você vai ter que lutar, mas ao invés de tentar 100% ganhar dele com a sua própria força, você precisa da ajuda de Deus, você precisa da força de Deus, porque Ele sim é o Todo-Poderoso. E como que você faz isso? Simplesmente se aproximando dele. O vício te afasta de Deus, te afasta totalmente de Deus. Mas ao passo que você vai, mesmo assim, parando de se sentir culpado, porque culpa é viciante, toda vez que você faz, você fica, ai, pô, fiz de novo, me perdoa, Deus. Quando você se sente culpado, isso vicia e você vai e continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo diversas promessas vazias, tanto para você quanto para Deus, quanto para os seus familiares, para qualquer pessoa. Mas quando você para de se sentir culpa, você cai no seu vício e você fala, tá, eu não posso mais fazer isso. Eu caí, pede perdão, Senhor, me perdoa porque eu caí. Eu não quero mais cair, eu não quero mais fazer, eu quero realmente me livrar disso. É aí sim que começa a sua mudança, porque você para de se sentir um coitadinho e você começa a lutar de verdade contra isso. Mas voltando ao que eu estava falando, você precisa se aproximar de Deus, porque ao invés de você se afastar do seu vício, se afastar do pecado, vai ser o pecado que vai se afastar de você naturalmente, só de você buscar a Deus. Então tenta buscar a Deus o máximo, tenta orar o máximo de vezes possíveis no seu dia, tenta ler a Bíblia, tenta fazer, tenta não, consegue, porque aqui a gente não tenta, a gente consegue. Então consiga fazer tudo isso, consiga se aproximar de Deus o máximo possível, porque o pecado vai se afastar de você ao passo que você se aproximar de Deus. Isso é óbvio, isso é um fato. Quanto mais ajuda você tiver, quanto mais recursos você tiver, melhor é. Você precisa estar sempre por dentro dos seus sentimentos, das suas vontades, do seu dia a dia, da sua rotina, do que você faz que pode te lembrar desse vício. E você tem que também estar consciente de que muitas pessoas têm o mesmo vício que você. E você precisa, às vezes, ouvir elas, sabe? Ouvir alguns testemunhos de pessoas que conseguiram se livrar ou de pessoas que perderam coisas por causa desse vício. E aí, cada vez mais, você vai assimilando na sua cabeça de que você precisa, de uma vez por todas, se livrar disso. Não importa o que você tenha que fazer, você vai se livrar disso. E mentalize, sabe? Use a força do seu pensamento, da sua fé, da sua crença, porque isso realmente vai te ajudar muito. Você precisa se ver como uma pessoa que já está livre, sabe? Se enxergar como uma pessoa que já está livre, que já está liberto, e não como uma pessoa que está presa ali infinitamente, eternamente naquele vício. E comece a ter noção de que você não está simplesmente perdendo, às vezes, o seu dinheiro, o seu tempo, a sua saúde mental. Não, você está jogando fora a sua salvação, o seu relacionamento com Deus. Sabe, muitas vezes a gente cai no vício e a gente se sente longe de Deus. Sim, porque Deus se afasta, exatamente. Só que, ao mesmo tempo, a gente pode voltar, mesmo que a gente, não tô com vontade de orar, não acho legal eu orar depois de fazer isso, ou sei lá o que. Você precisa fazer, só faça, só busque de verdade a Deus, independente de como tá a sua situação, independente de como tá a sua cabeça, porque o objetivo, a melhora, é óbvia, é um fato. Você vai melhorar, busca a Deus que o pecado vai se afastar de você, tá bom? E eu não quero ser mais uma pessoa que vou te falar aqui que você é um culpado, que você é uma pessoa ruim. Você não é. Você tenta dar o melhor na sua vida todos os dias. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso que eu mostro um pouco da minha rotina, já aproveitando para falar. E é isso. Eu espero que realmente todos vocês consigam se livrar disso. Eu espero que todos vocês busquem o máximo de conhecimento possível. Inclusive, quando você vê relatos de outras pessoas sobre esse vício, pessoas que perderam alguma coisa, a coisa vai ficando muito mais séria na sua cabeça. Porque eu sei que no dia a dia, às vezes, a gente não dá verdadeira importância para o nosso vício. A gente simplesmente vai lá e faz. E uma coisa também que eu já vi em um testemunho de uma pessoa que se livrou disso depois de perder uma coisa bem importante para ela, é que você não pode simplesmente murmurar, você não pode reclamar para Deus, por que eu não posso fazer? É só um negocinho, não tem nada a ver.
Não, cara, não, isso é muito mais sério, isso tá dentro da sua cabeça. Mas eu acredito em você e eu tenho certeza de que você vai se livrar disso, tá bom? Se você precisar de alguma ajuda, de algum apoio, pode colocar aqui nos comentários ou pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que eu te ajudo da melhor forma possível. Mas entenda, Deus é o primeiro e é o melhor que vai te ajudar nessa situação. E a sua decisão tem um poder gigantesco. Na verdade, é o mais importante, porque o dia que você decidir parar, você vai parar. Eu sei que muitas vezes, eu já falei que eu vou parar tal dia, mas eu não parei. Eu já prometi que eu ia parar, mas eu não fiz, eu caí novamente. Porém, você precisa decidir de verdade, sabe? De verdade, eu quero, Pai, me ajuda. E aí toda vez que vem aquela tentação, ou que vem aquilo na memória, ou que vem aquela vontade de fazer tal coisa, ou que você está prestes a comprar ali uma bebida, um cigarro, uma droga, qualquer coisa, você tenta ao máximo se livrar daquilo, você tenta fazer coisas diferentes. Não, Deus, eu vou te louvar. Não, eu vou orar, eu vou isso, eu vou aquilo. Aí você começa a segurar a sua tentação. E aí ela passa uns 3 minutos, 5 minutos ali aguentando, realmente lutando, resistindo a essa tentação e ela vai perdendo cada vez mais força. E aí, às vezes, no processo também, enquanto você está já se livrando disso, você cai, mas aí você não se sente culpado mais porque você já aprendeu, você ora, você pede perdão de verdade e você muda no próximo dia, nas próximas semanas, nos próximos meses. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, porque tem muita gente na internet que fala sobre isso, mas o objetivo desse vídeo era literalmente te mostrar o principal motivo de que você precisa se livrar disso, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que você já está tentando fazer o melhor na sua vida em todas as áreas dela, na saúde, na mentalidade, no seu corpo, em tudo. Eu sei que você já está realmente tentando fazer o seu melhor em tudo, mas você precisa entender que a sua decisão tem muito poder, que você pode mudar isso ainda hoje. Você pode, você consegue, você vai. Em nome de Jesus. E eu espero muito, muito, muito que você tenha aprendido um pouco mais sobre o seu vício aqui. Agora busque ferramentas, busque ajuda de pessoas, se possível, e se livre disso. Simplesmente se livre disso, porque você consegue. Só depende de você. E para você que ficou aqui até o final, eu tenho 2 coisas para falar. Primeiro, se inscreva aqui no canal para me ajudar a crescer aqui dentro do YouTube. Deixe o seu like. E segundo, se você ainda acha que não dá o melhor em tudo que você faz na sua vida, eu tenho esse vídeo aqui que fala exatamente como você dar o melhor na sua vida e por que você deve começar hoje a dar o melhor em tudo o que você faz.